Irmãos, esse é o momento de orarmos, intercedermos. Eu quero pedir àquele que pudesse colocar de joelhos, se você puder. Aquele que não puder, não tem problema. Nós vamos orar agora, intercedendo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia não tem fim. Amém. Nós Te agradecemos nesse dia, Senhor, por essa programação especial em comemoração ao 18º aniversário desta igreja. Amém. Amém. Nossa eterna gratidão ao Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Amém. Nós queremos Te agradecer também, Senhor, por cada um que está aqui nesta manhã junto conosco. Amém. Que o Senhor abrace a cada um. Que o Senhor seja também com aqueles irmãos que por algum motivo eles não vieram, onde eles estiverem, que o Senhor os alcance com a Sua misericórdia. Amém. Nós queremos também Te pedir uma bênção, Senhor, especial sobre as mulheres desta igreja e as demais também. Que o Senhor esteja abençoando cada uma delas e que o Senhor continue a nos abençoar neste dia. Continue abençoando os momentos que vão seguir a mensagem, o louvor. Que nós possamos ter esse dia inteiro na Tua presença, desfrutando da paz que o Senhor nos concede. Amém. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a nossa adoração. Nós vamos pedir que a igreja se coloque em pé e nós vamos cantar bem forte Ebenezer. Daniel, Dani. Cante com todo o coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Capítulo 12, verso 1, verso 2 e verso 3. Depois você vai abrir em Gênesis 22, porque Gênesis 3 vai complementar, aliás, Gênesis 12 vai complementar Gênesis 22. Permita-me fazer um milagre com você nessa manhã aqui rapidinho. Nós temos um pouco mais de meia hora, mas nós começamos aqui dizendo que culto não é assistido, culto é prestado.
Todas as vezes que um adorador vem à presença de Deus para uma audiência celestial, que nós estamos em audiência celeste, amém? Amém. Nós estamos em uma audiência celestial com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Nós estamos em uma audiência celestial com aquele que é o princípio, com aquele que é o fim, o alfa e o ômega. Nós estamos em audiência celestial com a onipotência do céu. Por isso, nós temos que ter reverência em sua presença, entendendo que é Deus que desce na sua teofania, na imanência. Deus desce a essa terra para assistir o culto que seus adoradores lhe prestam. É Deus que assiste culto. Quando saímos de casa, a gente não veio aqui assistir nada, nós viemos prestar culto. Então, se estamos prestando culto, toda a reverência possível à presença do Eterno. Diga amém. Amém. Toda a reverência possível na presença daquele que é maior do que todas as coisas. Então, eu sei, crianças não assimilam muito, e agora eu falo como pedagogo, criança não assimila há muito tempo. A gente falando. Agora adulto já tem um poder de assimilação melhor. Portanto, é possível que nós fiquemos aqui pelo menos 30 minutos. Se tiver um problema, se tiver uma dificuldade, se tiver alguma situação que precisa sair, saia. Mas não tendo, fique aqui para receber a bênção da adoração ao Senhor. Fique aqui para receber aquilo que Deus vai te quiser agora através da Escritura Sagrada. Tudo foi muito bonito. Foi muito bem organizado. Parabenizar o quarteto pela quarteto raiz, amém, irmãos? Amém. Tem quarteto velha guarda, todo mundo bem vestido, todo mundo bem arrumado, todo mundo cantando louvores que tem a igreja como identidade. Louvado seja Deus por isso. Amém. Precisamos voltar a ter identidade adventista. Precisamos voltar a ter identidade musical. E eu louvo a Deus, porque ainda existem homens e mulheres dessa igreja que entenderam que nós temos uma identidade eterna, amém? Amém. Louvado seja Deus por isso. Então, o combinado é o seguinte: se puder permanecer aqui até terminar esse momento, serei sucinto, mensagem muito objetiva, mas requer um tempo para compreensão. Deus nos usa de maneira poderosa nesta hora. Amém. Sua Bíblia aí, por gentileza, em Gênesis, capítulo 12. Vamos falar de chamado. Sim, chamado, Gênesis capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia, que o texto sagrado vai dizer assim: então o Senhor disse a Abraão. Primeira pergunta: quem disse? O Senhor. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por gentileza, meu querido irmão do som, o Ministério do Som, tira só um pouquinho aqui a altura, porque para não dar microfonia, baixa um pouquinho o microfone, por gentileza. Isso, para a microfonia ela ser menos passiva a atrapalhar a oração. Obrigado. Capítulo 22 agora, irmãos. Capítulo 22 de Gênesis, porque é um complemento do capítulo 12. Capítulo 22, verso 1. Vai agora para Gênesis 22, verso 1, por gentileza. Gênesis 22, verso 1. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho Isaque, seu único filho, a quem você ama, e vá para a terra, para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse a ele, aos servos, aos rapazes que estavam com ele: nós vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Verso 6: Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu ele. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão: Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois caminharam ambos juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou uma lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não me faça mal. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Amados irmãos que estão aqui me ouvindo nessa manhã, todo o livro da Bíblia tem temas importantes. E esses temas, eles vão nortear todo aquele livro, toda aquela estrutura. Gênesis tem 50 capítulos, confere? Isso mesmo? Só que Gênesis tem 3 teologias principais. A primeira teologia de Gênesis, o primeiro tema de Gênesis, você que é pregador, pega isso aqui para você usar. O primeiro tema de Gênesis está em Gênesis capítulo 1, verso 1. Criou Deus. O que você diz? Amém. Deus é criador, amém, irmãos? Amém. Então Gênesis 1 quer provar que nós temos um Criador. O tema da criação está em toda a Bíblia, de maneira muito específica em Gênesis. Então, a primeira teologia de Gênesis é que Deus é o que, igreja? Criador. A segunda teologia de Gênesis está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Última frase: este vai ferir a cabeça e este vai ferir o calcanhar. Aqui está a primeira profecia messiânica. Aqui está aquela palavra de Paulo que disse que o plano da salvação foi arquitetado, foi planejado desde a criação, desde a fundação do mundo. Então está aqui a primeira evidência que Deus resolveu o problema do pecado no ato do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles receberam um cordeiro que simbolizaria uma figura tipológica, que simbolizaria Jesus que viria nos tempos certos para ali obedecer a uma profecia exitosa que aconteceria. Feriu a cabeça da serpente, mas ele morreu através da ferida do calcanhar. Então a segunda teologia de Gênesis é a redenção. Deus é criador, mas Deus também é redentor. O que você diz? Amém. Em Gênesis existe criação e em Gênesis existe redenção. O Deus que criou foi o Deus que também remiu. Quando Deus foi atrás do casal e disse assim: onde vocês estão? Deus não estava preocupado com a ação, Deus estava preocupado com a distância. A pergunta não foi o que vocês fizeram, a pergunta primária foi: onde vocês estão? Deus estava preocupado com a distância, porque o pecado, ele não só quebrou uma obediência, o pecado quebrou um relacionamento. Eles falavam com Deus face a face. Após o pecado, eles só ouviram a voz de Deus, porque o pecado separa a criatura do seu Criador. Mas Jesus veio e nos aproximou de Cristo, nos deu a visão de filhos novamente. Diz amém por isso? Amém. Então é criação e eleição, aliás, e redenção. A terceira palavra de Gênesis está aqui em Gênesis 12. A palavra aqui agora é eleição. Ou seja, Deus criou, Deus remiu, e Deus agora chamou um povo para chamar de seu, amém? Amém? Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Aqui está a eleição da condição de Abraão para se tornar um povo escolhido de Deus. Em Abraão, Deus começa o processo agora de eleger um povo. Ele vai dizer lá em Pedro: vós sois raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Gênesis tem 3 teologias, irmãos: Deus criador, Deus redentor e Deus que elege um povo para chamar de seu povo. Diga amém por isso. Só que se você for estudar Gênesis 12, também tem 3 palavras. Olha como a Bíblia é fantástica. A teologia áurea tem 3 palavras. E Gênesis 12, na eleição, também tem 3 palavras. A primeira palavra é ordem: saia. A segunda palavra é promessa: vou fazer de você uma grande nação. A terceira palavra é bênção.
saia. E eu fico pensando, Abraão saindo de Ur dos Caldeus. Deixa eu contextualizar você. Ur dos Caldeus é uma das cidades mais promissoras da época. Era maravilhoso morar ali. Era uma capital, uma cidade esplêndida. E eu fico pensando, Deus agora se aparecendo para Abraão e dizendo assim: você precisa sair. Você precisa ir. A pergunta, quando alguém vai sair, vai embora, qual a primeira pergunta que a gente faz? Vai para onde, não é assim? Quando eu fui chamado para vir para Oscar Macedo, a primeira pergunta que o discípulo anterior me fez é: pastor, o senhor vai para onde? Porque esse é o natural de quem vai embora. Essa tem que ser a primeira pergunta mesmo. Você vai para onde? Agora eu fico pensando, as pessoas perguntando a Abraão: Abraão, você vai para onde? Não sei. Só sei que devo ir. Aqui está a primeira lição da sua vida, e guarde isso para sempre. Quando nós conhecemos quem chamou, nós não precisamos conhecer o caminho, amém? Nós conhecemos quem chamou, nós conhecemos quem mandou ir. E se Deus mandou ir, é porque Ele vai estar lá esperando você, amém? Abraão não conhecia o caminho, Abraão não conhecia para onde ia, mas Abraão conhecia quem chamou. E você conhece quem chamou você? Amém. Você sabe quem chamou você? Deus não vai falar tudo, Deus não vai escancarar o futuro, mas há um texto de Ellen White que me encanta, quando ela diz assim: a menos que nos esqueçamos de quem nos guiou no passado, tenhamos certeza, Ele vai guiar o nosso futuro, diga amém? Ele vai estar no nosso futuro, diga amém? Estou contextualizando o texto aqui, estou parafraseando o texto aqui para dizer: o Deus que lhe chamou vai lhe guiar em todas as coisas. Não tenha medo do futuro, tendo a certeza que Deus está no teu presente, Deus esteve no teu passado e Deus vai estar no teu futuro. Amém. Tenha certeza disso. E Abraão saiu, foi obedecer à ordem de Deus. Irmãos, estamos vivendo um contexto cristão que nunca teve tanto crente como hoje. Dizer que é crente hoje virou moda. Todo mundo quer dizer que é evangélico. Todo mundo hoje diz que é crente. Todo mundo diz que faz parte de um credo religioso. Por quê? Porque as pessoas amam o Deus que promete. As pessoas amam o Deus da bênção. O mundo religioso está tendo problema com o Deus da ordem, com o Deus que manda. Esse Deus aí a gente tem tido problema. Amar o Deus que promete, amar o Deus que dá bênção, isso é muito fácil. As pessoas estão esquecendo as ordens. E primeiro aqui não foi a bênção, a primeira palavra aqui não foi a promessa, foi saia, obedeça uma ordem. Sabe por que muita bênção não chegou na sua vida ainda? Porque você está obedecendo a ordem. Sabe que muita gente não tem a bênção do sábado, porque não guarda o sábado, como diz Isaías 58. Sabe que muita gente não tem saúde, porque não obedece às leis de saúde. Sabe que muita gente não tem bênção do dízimo e oferta, porque são infiéis. Tem a convicção de uma coisa: existem bênçãos, só vai acontecer na sua vida quando você aprender a obedecer uma ordem. E quem sabe, eu estou pregando para alguém aqui nesse aniversário que tem esperado uma bênção, já orou várias vezes, tem orado, tem colocado o joelho no chão e a bênção não chegou. Será que não chegou? Será que não está faltando obedecer a ordem? Abraão não foi abençoado, Abraão não viu a promessa se cumprir em Ur dos Caldeus. Abraão teve que sair. Saia! O mundo religioso tem amado esse Deus que promete, que vai dar bênção, que vai prometer grandes coisas, que vai abençoar. O problema é quando Deus manda. Esse Deus aqui, a gente tem tido problema. As pessoas têm questionado a ordem de Deus. Por que guardar o sábado? Por que devolver isso aqui? Por que fazer isso aqui? Não se questiona a ordem de Deus. Abraão nos ensina a não questionar a ordem de Deus. Abraão seguiu a ordem e Abraão recebeu a bênção e a promessa, amém? Amém. Sabe por quê? Aquela bênção que você está orando há tanto tempo que chegou ainda. Sabe por que a gente nunca teve um povo tão doente, um povo adventista tão doente como a gente vê em nossa geração? O que está acontecendo? Nunca se viu um povo tão sem doutrina como vivemos hoje. O Cristo sem doutrina, o Cristo que aceita todos e que tem que aceitar tudo. O Cristo da Bíblia, ele aceita todos. Olha aqui para mim, dorme não. Mas ele não aceita tudo. Deus de Abraão primeiro mandou obedecer, saia. Fala Deus, tem mais certificado, igreja.
O Deus da bênção? O Deus da promessa? Ou o Deus da ordem? Quantas vezes Deus mandou você obedecer uma ordem e você não obedeceu? Por que será que nós estamos vivendo uma época quando nós estamos com o mais bonito da história? Nós éramos conhecidos como o povo da saúde. Não é assim? Quem aqui é velho agora? Quem aqui tem mais de 25 anos que é adventista? Pronto, você está entendendo o que eu estou falando. Nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo da saúde. Ninguém era mais sabido que nós. E por que será que a gente está vivendo um povo doente? Nunca se viu tanta depressão, nunca se viu tanta ansiedade, nunca se viu tanta crise de pânico, nunca se viu tanto problema no nosso meio como agora. Sabe qual é o problema? Nós estamos esquecendo de obedecer as ordens. O problema está sendo as ordens. Não faça isso, não coma isso, não siga isso, faça isso, faça aquilo. O tempo passou, queridos. Pode projetar aqui, filho. O tempo passou. Abraão obedeceu a ordem. Quem teria ali quis dar uma ajudinha a Deus. Eu te disse uma coisa que eu aprendi durante a vida. Deus não precisa de ajuda para agir na tua vida. Porque Ele é Deus, amém? Amém. Abraão quis dar uma ajudinha a Deus. Eu vou adiantar o processo com ele. Quem é ter filho não é a escrava, não é a esposa. A promessa do filho da promessa não era para a esposa. Cuidado com as ordens de Deus e as orientações que você ouve das pessoas aqui dessa terra. Entre as ordens de Deus e a orientação das pessoas aqui dessa terra, fique com as senhas do Senhor. Diga amém. 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 O tempo passou. Isaac agora está aproximadamente com 16 anos. Abraão ensinou Isaac a vida inteira a fazer estrutura, altar. Isaac a vida inteira, patriarca e profeta diz que Isaac tinha costume de ir mais do pai se apresentar no altar. Quando foi um dia, Deus apareceu, não como das outras vezes. Agora Abraão só ouviu o quê? O que é isso aqui? Voz. Abraão estava vivendo o seu melhor momento. Você já viveu o seu melhor momento? Ele diz assim: se melhorar, estraga. Está tudo tão dando certo, está tudo tão bem, as coisas estão tão bem, que se melhorar, vai estragar. Abraão estava vivendo esse momento, olhando para as estrelas do céu, lembrando da promessa de Gênesis 12, que Deus disse: a sua descendência vai ser igual às estrelas do céu. Estava lembrando disso. Em uma bela noite, filho dormindo, esposa dormindo, tudo certo, tudo dando certo. Sabe quando você sai da sua casa e diz assim: hoje eu vou olhar as estrelas, eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, eu vou viver uma vida com Deus ainda mais próximo, porque o Senhor cumpriu tudo que disse, apesar de eu ser infiel, apesar de eu ter feito o que fiz.